Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu ia falar de um outro assunto, tive que mudar o roteiro porque mais uma vez tá virando meio que rotina. Nicolas Ferreira foi humilhado, passou vergonha numa comissão na Câmara dos Deputados. Eu vou ler aqui o que um jornalista colocou ao divulgar um vídeo, né? Olha aqui, adivinha quem mais uma vez serviu de saco de pancadas na Câmara? Nicolas Ferreira precisa entender que não tem conteúdo ou caráter para debater com Silvio Almeida. Tomou mais uma. Nicolas é o café com leite do Congresso? Olho no lance. Daqui a pouco eu mostro o vídeo para vocês. O Eduardo Bolsonaro tentou sair em defesa do Nicolas, né, atacando também o Silvio Almeida, como se o Silvio tivesse numa contradição no momento em que ali respondeu o Nicolas, só que não tem nada a ver. O Eduardo Bolsonaro tá usando o argumento aqui, pelo amor de Deus, tem que ter um pouco mais de noção das coisas. E vamos falar do Bolsonaro, que perdeu lá num recurso que ele estava tentando no STF. Então tá mais uma vez se dando mal. Vamos falar sobre isso mais antes. Quer pedir a sua ajuda? Chegou aqui no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like, mas se você gostar do vídeo, vai que você é fã do Nicolas Ferreira, fã do Eduardo Bolsonaro, fã do Jair do Mito, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, seguinte, vamos aqui então trazer o que o Guga Noblar vai divulgar. Acabou de sair, tá fresquinho. Acabou de sair quando eu parei para gravar o vídeo. Talvez quando você for assistir já tenha aí alguns minutos ou horas. Vamos ver aqui. Inclusive a resolução aqui tá ruim, tá pequena aqui o vídeo. Vou tentar aproximar ao máximo, né, para facilitar para vocês. Mas o que interessa mais aqui é o que vai ser dito, tanto pelo Nicolas assim como pelo Silvio Almeida. Depois eu trago Eduardo Bolsonaro entrando na discussão aqui. Vamos lá. Isso aqui aconteceu, só explicando, na comissão lá de direitos humanos, enfim, debatendo algumas questões. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai expor a verdade e a tua fala aveludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Volte sempre. Ministro, temos... Olha a provocação, volte sempre. Olha, é ruim para o Nicolas, porque sempre que o Flávio Dino agora foi indicado para o STF, é até uma boa notícia para o Nicolas, que está fazendo campanha contra, e tinha que achar bom, porque dessa forma o Flávio Dino não vai lá mais humilhar o Nicolas Ferreira e outros bolsonaristas. Mas esse negócio do volte sempre, eu tenho até a sensação de que esse pessoal gosta de ser humilhado, porque eles vivem sendo lá humilhados, passando vergonha, e estão chamando de novo o Silvio Almeida. Chamaram lá agora a Anísia Trindade, que é a ministra da Saúde, uma pessoa muito equilibrada, muito ponderada, mas vai lá também e escancara a hipocrisia desse povo. Então volte sempre. Será, Nicolas Ferreira, que é uma boa? O Silvio Almeida continuar voltando? Deve ser, porque continuam chamando para passar vergonha. Vamos lá então aqui agora para o Silvio. Réplica. Quem ouve o deputado falar parece até que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que ele... Esses espantalhos aqui sobre a apropriação cultural. Isso aqui é um ponto importante, que o Eduardo vai pegar essa fala para supostamente colocar o Silvio Almeida em contradição, só que eu já vou explicar para vocês. Sobre branco fazer coisas. Isso é algo que eu nunca disse, nunca escrevi. O senhor criou um espantalho a meu respeito que não tem nada a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Eu acho curioso também o senhor se preocupar com prisão, né? Porque eu me lembro que quando iniciei o projeto de olhar para as condições do sistema carcerário a partir das decisões da Corte Interamericana que apontavam os piores lugares, o que me chamou a atenção foi que muitos dos senhores começaram a falar que eu ia fazer rolezinho nas prisões e criticando. E agora que estão sendo presos, estão sendo condenados, estão nas cadeias que o próprio Supremo Tribunal considera que são um estado inconstitucional de coisa, são verdadeiras masmorras, agora os senhores se somaram na luta pela dignidade do sistema prisional. Eu chamaria isso de hipocrisia, chamaria isso enfim, de alguém que não se curva em relação aos fatos. Obrigada, ministro. Agora o próximo inscrito deputado. Sensacional, sensacional. Pegando aqui de trás para frente, porque no começo eu vou ter que mostrar o Eduardo Bolsonaro, eu tenho chamado a atenção aqui para o Malafaia, por exemplo, e vários outros preocupados com o estado, né, dos bolsonaristas presos por conta do 8 de janeiro, ok, e tem que estar preocupado. Eu não quero que os bolsonaristas
tenha um tratamento que não seja um tratamento digno. Mas eu quero isso para os bolsonaristas e todos. Só que parece que precisou acontecer o 8 de janeiro para um monte de bolsonaristas ser preso, para os bolsonaristas agora saírem em defesa dos direitos humanos e de melhores condições dentro dos presídios. Até então era... Como é que era a frase que eles gostavam? Bandido bom é bandido morto. Se tá na cadeia, coisa boa não fez. Né? Então, se quisesse estar na vida boa, não tinha que ter praticado crime, tinha que estar na rua. Esse era o discurso predominante no meio. Né? Enfim, de que se você falava, não, mas tudo bem, cometeram um crime, estão na cadeia, mas né, o que custa ter lá dentro alguma dignidade, ter um local adequado para tomar um banho? Né? Se a cela cabe 10, tem que ter 10, não tem que ter 20 ou 30 com gente dormindo no chão. E aí eles, não, mas é porque bandido tem que sofrer, bandido tem que isso, tem que aquilo. Agora estão aí, defensores dos direitos humanos. Então, né, a causa agora ganhou a adesão de bolsonaristas, preocupados agora com a situação na cadeia. Mas será que a preocupação é só daqueles que é do lado deles? Porque assim, tem que ter coerência. Aí entra aquela coisa, eles acham que é um bando de justiçado e que não sei o quê, né, onde é que tem crime, não pode nem quebrar mais a sé dos 3 poderes, não pode pôr fogo mais no STF, não pode mais quebrar vidraça, não pode mais lá do palácio, não pode mais roubar objetos, né, valorosos, quebraram relógios ali, enfim, históricos. Aí agora estão aí preocupados, mas que bom que isso serviu para despertar esse senso de direitos humanos nos bolsonaristas, né? Agora, sobre a questão lá que ele cita, né, que nunca usei essa coisa, falei de apropriação cultural, aí o Eduardo Bolsonaro foi lá nas suas redes sociais também, acabou de sair aqui, e postou o seguinte: ministro dos Direitos Humanos dos manos do Lula mentindo na alta, selo Silvio de verdade verdadeira. E ele vai colocar lá e fazer uma montagem, eu vou pausar para ler para vocês, já que ele só coloca prints do que o Silvio Almeida escreveu há algum tempo. Vamos lá então. Deixa eu só maximizar aqui. É que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que ele... Esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural. Beleza, aqui é que o Eduardo Bolsonaro coloca de print aqui, de 2020. Silvio Almeida tweetou, né? Eu gostaria de indicar aqui, seguindo a trilha de Tiago Amparo, 2 pessoas sensacionais e cujo trabalho deve ser acompanhado. Dr. Gustavo Bio, marca lá o arroba dele, e dá uma resumida na biografia, o que a pessoa é, e coloca: biólogo, professor da Universidade de Duke, foi considerado um dos cientistas negros mais relevantes dos Estados Unidos. E aí, a segunda indicação, marca lá o arroba, Pai Rodney, antropólogo, autor do livro Apropriação Cultural, profundo conhecedor da intersecção entre religião, pensamento decolonial e transformações culturais. O cidadão, o Eduardo Bolsonaro, aqui ele não está falando em defesa de apropriação cultural ou escrevendo algo a respeito disso, falando... Ele cita um autor negro e ali faz um mini resumo. E dentre as várias coisas que esse autor aqui fez, é que ele escreveu o livro Apropriação Cultural. Isso aqui não é algo que o Silvio Almeida está dizendo a favor, contra, ou elaborando reflexões a respeito. É apenas um livro que o cidadão aqui escreveu. Né? E aí? Né? Mas assim, aí ele coloca aqui, né, esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural como se fosse aqui. Ele está dizendo que não, mas está lá um tweet dele. Então não faz sentido, Eduardo Bolsonaro. Se eventualmente ele achar alguma coisa dita, defesa do Silvio Almeida a respeito disso, aí beleza, mas esse tweet aqui, sinceramente, né, não dá para dizer que por conta desse tweet o Silvio Almeida que estaria sendo negacionista, como ele dá a entender quando ele escreve lá bem grande em cima, ministro negacionista, e coloca um emojizinho pensativo. Bom, pessoal, mas essa turma aqui não tá tendo boas notícias, né? Vamos pegar aqui uma que saiu bem curtinha. O Bolsonaro, como vocês sabem, foi condenado já 2 vezes no TSE, está inelegível até 2030, e ele entrou, agora está entrando com recurso. É um direito que ele tem, né? E tem que ter, tá certo. Não estou aqui dizendo que ele não deve recorrer, olha, é um direito que é dado ao Bolsonaro e a qualquer outro que foi ou que será condenado. Então, se está lá, ele pode estar no direito dele, mas assim, se ele vai ganhar ou perder é uma outra questão, e tem sofrido seguidas derrotas, inclusive sofreu mais uma. Aqui vai dizer que a defesa do ex-presidente apresentou recurso extraordinário ao STF contra a decisão
que o tornou inelegível. Aquela primeira, que o PDT de Ciro Gomes ingressou por conta da reunião dele com embaixadores, mas não é só a reunião, é o que ele falou na reunião, né? Atentando ali contra o sistema eleitoral, urnas eletrônicas, sem nenhum tipo de prova, tentando criar um clima para, quem sabe, o delírio golpista dele ser colocado em prática. E aqui vai dizer, então, que cabe a Moraes, mas antes da apreciação, cabe a Moraes aceitá-lo ou não. Como ele rejeitou, então Moraes rejeitou, agora cabe à defesa entrar com um agravo contra a decisão do presidente do TSE. Então, assim, né, ele tentou aqui, deu mais um passo, foi rejeitado. Agora precisava dessa rejeição, que era óbvio que ia acontecer, para entrar agora noutra questão, que também ele está tentando aqui, mas, né, não vai dar certo para ele. E para embasar sua negativa ao recurso, Moraes rebateu os argumentos da defesa e considerou que a decisão do TSE foi embasada em conclusão lastreada em condutas, fatos e provas do caso concreto. E eu concordo aqui com o Moraes. A reunião aconteceu, a fala, né, colocada como criminosa também aconteceu e o Bolsonaro foi punido por isso. Cometeu crime, quem comete crime tem que ser punido. Se não é punido, aí a impunidade prevalece, como tem prevalecido em muitos dos casos do Brasil, mas ainda bem que nesse aqui do Bolsonaro não, e ele foi condenado. Pessoal, então é isso, fique por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.